Tá frio mesmo. Graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Atos, no capítulo 9. Só lembrando, irmãos, que amanhã, quinta-feira, haverá uma live partindo daqui da igreja. Abertura de missões estaduais. Banda Alumiar, por isso está assim, já com todo o esquema aqui já preparado, né? Atos, no capítulo 9, Ananias e Saulo em Damasco. Nós vamos ver, o texto diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? Não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram, de comum acordo, matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa porção da Tua palavra lida. Clamamos que o Teu Santo Espírito ilumine esse texto em nossos corações e que nós possamos, Senhor, além da compreensão, ter motivação, força, estar empoderado por Ti, para, sobretudo, colocar em prática o que nós aprendemos. Senhor, eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus conduziu Paulo à conversão, mas agora há um problema. Esse Paulo precisa enfrentar a igreja que ele queria destruir. E, nesse sentido, a gente vê que o próprio Jesus, ele vai trabalhar este grande problema na vida de Paulo, trabalhando o coração dos irmãos, sobretudo de um irmão chamado Ananias, para que ele seja recebido na igreja pelos crentes em Damasco, na cidade aonde ele tinha ido para prender os irmãos ali. Na quarta-feira próxima passada, nós vimos que o Senhor Jesus preparou o coração de Ananias e preparou o coração de Paulo para esse importante encontro. E hoje nós vamos ver de uma forma bem detalhada aspectos desse encontro para que você tenha uma ideia de como o Senhor tem tratado a Paulo de uma forma tão maravilhosa. E o texto diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Louvado seja o nome do Senhor.
Ananias, empoderado por Jesus, vai até Saulo. Ao invés de encontrar um perseguidor feroz, encontra alguém carente da graça do Senhor, carente de cura no seu corpo. Ananias ora, impõe as mãos sobre Saulo, no caso do texto é colocado como Saulo. Saulo e Paulo são a mesma pessoa, é apenas a origem do nome de Saulo, em linhas gerais. A ideia é do hebreu, do Paulo é do grego, mas é a mesma pessoa. O que ocorre é que, quando Ananias o encontra, Ananias intercede por ele, e ele impõe as mãos sobre Paulo. A saúde de Paulo é restaurada, e o Espírito Santo do Senhor é derramado sobre a vida dele. Essas duas coisas constituíram a missão principal de Ananias para Paulo. Veja no versículo 17, o próprio Ananias dizendo: me enviou a você para que você volte a ver, primeira parte da missão, e depois seja cheio do Espírito. Segunda parte da missão. Havia duas coisas que era necessário que se fizesse. O que vale a pena salientar logo de cara é que Ananias, irmãos, ele não é um apóstolo da igreja. Ananias não é um diácono que foi escolhido pelos irmãos da igreja primitiva. Ananias é um instrumento de Deus, um discípulo do Senhor, levantado para realizar um milagre de cura na vida de Paulo. E vale salientar aqui que essa atitude de Ananias para com Paulo é fantástica. Em primeiro lugar, ele chama ele de irmão. Com esse nome, irmão, a ideia é de que Paulo está sendo recebido no seio dessa igreja que ele tentava atacar a todo custo. E Ananias, ele faz algo muito importante. Ele estabelece uma ponte de relacionamento com Paulo. Paulo, que agora tinha que sair do judaísmo, porque não tinha como, depois de ter tido um encontro tão poderoso com o Senhor Jesus, permanecer a mesma pessoa. Ele estava muito mexido, com certeza sairia do judaísmo, e alguém precisava acolhê-lo, alguém precisava abraçá-lo. A igreja estava temerosa, porque sabia que ele tinha ido até Damasco para prender os crentes ali. O texto diz que é o próprio Senhor Jesus, o elo, o link de comunicação que fez com que Ananias e Paulo estivessem unidos aí. Ananias diz: o Senhor Jesus, aquele que lá no caminho você disse que é Senhor, esse Senhor Jesus, foi ele que me enviou com essa missão. É por ele que estamos aqui. Ananias é um grande elo. E o texto diz, levantando-se, depois que as escamas caíram, depois que ele foi cheio do Espírito, levantando-se, ele foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Gostaria que você percebesse a ordem. Paulo veio jejuando há 3 dias. E a aflição de Paulo era tão grande que ele quis primeiro se batizar para depois comer. Veja que a ordem é diferenciada. Ele queria acabar com aquela aflição que estava no seu coração. Ele queria completar essa grande obra. E levantando-se depois disso, depois que ele foi curado fisicamente, ele agora está sendo curado interiormente, ele está sendo fortalecido no seu espírito, ele está sendo robustecido nesse sentido, primeiro, e depois ele vai e se alimenta para recuperar as forças. Agora, irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que na questão da interpretação bíblica, existem algumas regras, podemos dizer assim, que precisam ser observadas. Em primeiro lugar, é necessário respeitar o contexto. E o primeiro contexto de um texto é o próprio texto. Segunda coisa, a Bíblia explica a própria Bíblia.
E existem outros textos que iluminam melhor, que mostram melhor o que ocorreu com Paulo nesse momento. Quero lembrar aos irmãos que no livro de Atos existem 3 testemunhos de Paulo. Ele contando essa história 2 vezes, no capítulo 22 e no 26. E esse relato mais sucinto, mais fechado, é o relato de Lucas. Mas veja, pela vida do próprio Paulo, ele falando como é que foi esse encontro com Ananias. Atos, no capítulo 22, no versículo 11 em diante, o texto diz assim: os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele mesmo instante eu pude vê-lo. O Deus, no caso então, ele disse, Ananias agora, falando para Paulo: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você, Paulo, será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Versículo 16. E agora, o que é que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ananias era dos meus, viu? É exortador mesmo, viu? Ananias chegou, falou, deu a mensagem todinha, confirmou a missão no coração dele, disse: você foi escolhido, você vai conhecer a vontade do Senhor, você vai ver o justo. E ele já tinha visto, porque no encontro no caminho de Damasco, ele reconheceu o Senhor ali. Você vai ouvir as palavras do próprio Senhor, você vai ser testemunha. A palavra aí na língua original, martirel, ou seja, aquele que tem a possibilidade de defender uma causa até a morte. Você vai ser uma testemunha desse Deus aos homens daquilo que você tem visto e ouvido, e dar aquela cutucada. Está esperando o quê, camarada? Se levante! Ananias não encontrou uma pessoa altiva. Ananias encontrou uma pessoa cabisbaixa. Perceba que mais uma vez Paulo vai dizendo que se levantou, que se levantou, que se levantou. A queda foi grande. Ele vinha com muita altivez. Ele vinha no seu orgulho religioso. Ele vinha de uma história onde ele mandava, comandava, fazia, deitava e rolava. Mas agora a situação se inverteu. E aqui a gente vê Ananias ministrando ao coração dele. E não ficou só aí não, irmãos. Tem mais detalhes desse encontro de Paulo com Ananias no outro testemunho, que é no capítulo 26. O texto diz assim: agora levante-se, isso é Ananias dizendo a Paulo, levante-se, fique em pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que eu mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo. Já Ananias alertando a Paulo que ele haveria de ser perseguido pelo seu próprio povo. E Ananias já dizendo: olha, o Senhor está dizendo, livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu envio. E envio para quê? Para abrir-lhes os olhos, convertê-lo das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmãos, esse relato é o mesmo. Esses textos não são excludentes, eles são complementares. Paulo está ciente da missão. Paulo está ciente do encontro que teve. E ele vai refletir sobre tudo isso entre a estadia dele em Damasco e a estadia dele na Arábia. Ele vai passar aí pelo menos uns 3 anos.
mas ele vai refletir sobre tudo isso, sobre a sua missão, e quando ele cair para executar essa missão, irmãos, ele vai cair com a força tremenda do testemunho prático do encontro com Jesus e do conhecer das Escrituras, falando das verdades de Deus de uma forma que ninguém conseguia dissuadi-lo da verdade. Ele simplesmente pregava com provas, ele pregava dando a margem completa os textos, porque ele tinha conhecimento. E é isso que ocorre. Voltando ao texto, o texto diz: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Paulo agora entra na sua vida em uma nova fase. Paulo, que era perseguidor, agora vai passar a ser perseguido. Aquele que pregava contra o Cristo, agora vai pregar sobre Cristo de uma forma tremenda. No versículo 20 diz: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam. Perceba que essa pergunta, ela faz alusão a duas coisas: a pessoa e a obra. A pergunta à pessoa: não é este o homem que procurava destruir? Segunda pergunta, a pergunta à obra. Ele não veio aqui para cá justamente para levar presos os chefes dos sacerdotes? Ou seja, os questionamentos que ele tinha, mostra aí, que são mostrados, o texto nos dá a ideia que mesmo depois de tendo passado um tempo, ainda assim havia um clima tenso na igreja. Ainda assim havia um clima tenso entre as pessoas. Muitas delas ainda tinham a ideia de que Paulo talvez fosse fazer alguma coisa, só que Paulo mudou de vida. E o que é interessante é que quando diz assim, quando eles questionam sobre Paulo, não é este o homem que procurava, questionando ser, ele está pregando. Por que é que ele não está aí com a carta do sumo sacerdote? Por que é que ele não está prendendo? As pessoas querem saber justamente por isso. O que é que eu estou vendo aí, pregando aí? Ele é da sinagoga ou ele é um desses seguidores de Jesus? E ele não veio aqui agora questionando a obra dele. Muitos sabiam que ele tinha ido para lá, viajou 240 quilômetros de Jerusalém até Damasco para prender as pessoas com as cartas na mão, tendo autoridade. Todo mundo sabia disso. E agora ele está pregando o evangelho. Oxe, ele não veio para cá para levar o povo preso? O que é que ele está fazendo aí? O texto diz logo no começo, no versículo 20. Pregando nas sinagogas, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Só, irmãos, que essa mensagem para o povo judeu é uma mensagem pesada. Sabe por quê? É fácil de compreender. O povo judeu tem dentro dele uma mensagem do Antigo Testamento que para ele é muito clara. Deus é único. É isso que eles dizem em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ou seja, na cabeça do judeu, só existe um Deus que é Jeová, o Todo-Poderoso. E agora vem Paulo falando que Jesus é plenamente divino e é plenamente humano. Quando se diz assim que Jesus é filho de Deus, na cultura judaica, isso não quer só dizer que foi gerado por. A ideia na cultura judaica não é essa. Quando se diz que é filho de Deus, a ideia é que tem a mesma natureza. Quem é filho tem a mesma natureza. Ele, sendo filho de Deus, tem a mesma natureza de Deus, ou seja, ele é plenamente humano, o nome Jesus, mas é plenamente divino o nome Cristo, Jesus Cristo. O nome Jesus é o nome humano, terreno. O nome Cristo é o nome de sua função. Ele é o ungido, ou seja, plenamente humano, plenamente divino. Ele é o Senhor. Aí isso na cabeça do judeu não vai entrar. Isso na cabeça do judeu não vai entrar. O cristianismo, ele aporta uma grande coisa na sua doutrina. Você já deve ter ouvido essa palavra.
chamada Trindade. E a Trindade, irmãos, é um grande mistério da fé, que nós acatamos com humildade, porque as Escrituras assim dizem. Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, mas não são três deuses, é um Deus só. Só que a essa altura do campeonato, os judeus não haveriam de entender isso. E Paulo está sendo, digamos assim, Paulo está pregando a Jesus plenamente divino, a Jesus plenamente humano. O texto diz: Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem? E ele não veio para cá para levar esse povo? Versículo 22. Todavia, o que é que acontecia com Paulo? Mesmo diante desse clima tenso, mesmo diante desses questionamentos que ainda existiam, ao invés de enfraquecer Paulo, ele está se fortalecendo. Versículo 22. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando, em algumas versões, provando que Jesus é o Cristo. Esse é o novo Paulo. Um Paulo que está preparado, conhece as Escrituras, e pelas Escrituras, Paulo prova. Na língua original, a palavra que mostra, demonstrar ou provar, dá a ideia de alguém que reúne partes como um processo e mostra o processo como um todo. É razoável entender que Paulo está reunindo passagens do Antigo Testamento e provando para todos eles ali que Jesus de Nazaré, ele é o Messias, é o Filho de Deus, é o Senhor dos senhores. Ele está se fortalecendo. Ele refuta os religiosos. Para ele não tem contra-argumentos. Todos estão perplexos. A mudança de Paulo, os argumentos, ali é um outro homem. Mas só, irmãos, que nem tudo são flores. Aquilo que Ananias já tinha dito, que haveria de acontecer, infelizmente, acontece. O quê? Decorridos muitos dias, e aí vale a pena entender que Paulo, ele vai para a Arábia, mas ele retorna novamente para Damasco. Entre a saída de Paulo para a Arábia e o retorno para Damasco, um tempo significativo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Irmãos, é assim. Quando você começa a discutir algo com alguém, que, de uma certa forma, aquela pessoa começa a mostrar argumentos. Esses argumentos são fortes, convincentes. Chega um certo ponto em que, por zelo religioso, e aqui a gente vai ver que religiosidade aqui está matando, esses religiosos agora, eles não estão nem respeitando a sua própria fé, eles não estão nem respeitando o próprio Deus que eles creem, eles não são tolerantes como o Rabino Gamaliel. Eles simplesmente decidiram, não vamos nem levar para Jerusalém para ser julgado, vamos dar logo fim nesse camarada, vamos matar logo ele, vamos acabar logo com isso, não vamos deixar isso prosperar não. Mas aconteceu algo tremendo. Saulo ficou sabendo do plano deles. E dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Sabe por quê, irmãos? Em linhas gerais, as cidades antigas, elas eram muradas, eram rodeadas. E haviam portas que eram abertas, fechadas, para facilitar o acesso, o controle e a segurança das pessoas da cidade. Então, todo mundo que entrasse ou que saísse, ele tinha que passar pelas portas. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, eles estão até vigiando nas portas para pegar esse Paulo, para matar ele. E aqui os conversos, aqueles discípulos, já de Paulo, o texto diz, os seus discípulos
Ou seja, a pregação de Paulo já tinha surtido um efeito, já haviam outras pessoas que estavam seguindo o evangelho em Damasco. Muitos já tinham sido tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Os discípulos dele o levaram de noite e o fizeram descer no cesto, através de uma abertura na muralha. Os seus inimigos montam prontidão para matar, mas os discípulos de Paulo montam prontidão para livrar ele. Aqui, mais uma vez, Paulo fala sobre essa mesma situação em um outro lugar. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 32 e 33, o próprio Paulo vai falar sobre esse momento que ele foi perseguido. Ele diz o seguinte: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e eu escapei das mãos dele. Paulo está sofrendo por amor ao Senhor Jesus. Aquele que era perseguidor agora passa a ser perseguido. Irmãos, eu gostaria de explorar algumas verdades espirituais desse pequeno texto que nós lemos hoje. A primeira coisa que eu gostaria de explorar com os irmãos é o testemunho poderoso que Paulo dá. A conversão de Paulo, irmãos, ela foi radical, chamou a atenção. Um religioso zeloso da sua tradição, ao ponto que ele se rende aos pés do Senhor Jesus. E eu quero mostrar uma outra coisa do testemunho de Paulo. Não obstante esse fortíssimo encontro que ele teve com Jesus, Paulo era um homem que tinha conhecimento da palavra. O texto diz que Paulo provava, demonstrava que Jesus era o Filho de Deus, pelas Escrituras aos judeus. Iluminado pelo Espírito Santo de Deus, ele é aquele que vai levar o Evangelho ao mundo gentílico. Irmãos, é importante saber que a Bíblia ensina a defender a fé, mas as palavras, elas precisam ser respaldadas por uma vida transformada. A vida transformada causa mais impacto, muitas vezes, do que a própria palavra dita. As pessoas estão olhando a vida dele, perguntam, não é este homem? Ou seja, viram mudança de vida. E em cima disso, Paulo ainda, conhecedor das Escrituras, vai demonstrando pelas Escrituras quem era o Senhor Jesus. É o impacto de um testemunho verdadeiro. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer aspectos da história da nossa denominação que é possível que você não conheça. No livro História dos Batistas no Brasil, houve uma importante conversão no início da denominação batista aqui no Brasil. Uma pessoa chamada Antônio Teixeira de Albuquerque. Quem é Antônio Teixeira? Antônio Teixeira nasceu na província de Alagoas e pela família ele foi destinado ao sacerdócio católico e matriculou-se no seminário em Olinda, Pernambuco. Ali ele achou, por acaso, uma Bíblia em língua italiana. Ele pegou essa Bíblia e começou a ler com muito interesse. E ele descobriu que algumas coisas que ele defendia na sua fé e que ele fazia não encontravam respaldo no texto bíblico que ele havia encontrado. E o ensino que era ministrado pelos professores no seminário onde ele estava. E lá em Recife, ele ainda fez amizade com um protestante, nesse caso aí, a história relata como um protestante. Ele encontrou um crente lá e o crente deve ter falado das verdades do Evangelho para ele de uma forma bem direta, bem pontual. O fato é que ele terminou o curso, ele foi ordenado ao sacerdócio e foi para Alagoas tomar conta de uma paróquia. Só que dentro dele ainda a consciência mexia, trabalhava,
estava pesado, ele não encontrava a paz quando exercia o sacerdócio. E o que foi que ele fez? Ele entrou em uma batalha. Qual foi a batalha? Foi levantada a hipótese, logo que o evangelho começou a ser pregado por protestantes aqui no Brasil, uma das coisas que foi levantada para destruir foi que a Bíblia do crente era falsa e que a Bíblia dos católicos era verdadeira. E ele tinha nas mãos aquela Bíblia italiana, e ele, como era conhecedor das línguas originais, ele pegou várias versões, e ele pegou a Bíblia dos crentes e foi analisar todas elas de acordo com os originais, os textos do Novo Testamento, pensando que pudesse criar um livro, argumentos para combater a fé evangélica, a fé protestante naquele momento. Só que, irmãos, logo no início, feliz com a ideia, ele pensava que podia, só que ele teve uma decepção. Qual foi a decepção? A Bíblia dos crentes, no Novo Testamento, era igual a dele e era igual ao que os originais, na língua original, queria dizer. E nesse sentido ele ficou confuso. E ele agora começou a se mover por dentro. E ele disse, não é possível, a Bíblia está certa. Aí ele deixou o sacerdócio católico, fugiu de Maceió e foi para Recife. Lá em Recife ele foi ajudado por uma moça chamada Senhorinha, que veio a se casar com ele posteriormente. Em Recife, para não ser atacado pelas pessoas que conheciam ele decidiu viajar com sua esposa para o sul do país. Foi para o sul, foi para os lados da província de São Paulo. Chegando lá, ele começou a se ligar a uma igreja metodista. E no sul do país, ele conheceu os batistas. Apesar dele ter ido para uma igreja metodista, ele não tomou nenhuma decisão por Cristo nessa igreja. Ele foi no meio dos batistas, encontrou na pregação do evangelho, uma certa noite, um americano chamado Robert Thomas, pregando lá em São Paulo. Eu esqueci de colocar o nome da cidade. Bem, depois chega, fica aqui na cabeça, depois chega. Robert Thomas pregando o evangelho, e ele se encontrou, se identificou com a comunidade. Irmãos, o fato é que ele entregou o seu coração de forma plena, ele foi abraçado pela comunidade batista, e a ideia é muito simples. Ele foi o primeiro crente batista brasileiro. Quando digo crente batista, ele é o primeiro brasileiro que se converte a Jesus numa igreja batista. Me lembrei da cidade. É Santa Bárbara do Oeste, no sul do país. Por quê? Porque os batistas aqui eram igrejas de americanos. Então, ele foi o primeiro da terra, o primeiro brasileiro. O primeiro brasileiro a ter sido tocado pela denominação, nesse sentido, pela pregação do evangelho, foi um ex-padre. Agora veja como Deus é tremendo. A presença de Albuquerque, por quê? Porque depois que ele foi batizado, um certo tempo ele foi ordenado. E ele é o primeiro pastor batista brasileiro. O primeiro pastor batista brasileiro foi um ex-padre. E o testemunho dele era forte, era impactante. E ele se viu de elo para ajudar os missionários que vinham
dos Estados Unidos para cá. A presença de Albuquerque foi muito importante para William Begbie, que é um dos grandes que implantaram a denominação batista aqui no Brasil. Ele ajudou William Buck Begbie a aprender o português e ainda deu as dicas de como o trabalho batista poderia alcançar os demais lugares no Brasil. Esse é o primeiro batista brasileiro. Esse é o primeiro batista brasileiro. Então, meu irmão, entenda isso. Aquele que quer conhecer o Senhor de verdade, o Senhor se revela a ele. Ele tinha sede de Deus. No seu coração ele buscava ao Senhor. E nessa grande caminhada, ele se encontrou e ele fez uma diferença muito grande. Muitas pessoas foram alcançadas pelo testemunho dele. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar, irmãos, além de Paulo dar testemunho poderoso, Paulo buscou fortalecimento. Veja que Paulo buscou fortalecimento espiritual. Depois que ele teve um encontro com Jesus, ele passou 3 dias de jejum e oração. Ele buscou fortalecimento espiritual. Ananias foi até ele ministrar sobre a vida dele. E ele procurou fechar esse ciclo mais rapidamente, sendo batizado. No físico, ele se fortaleceu. O texto diz que ele foi comer. E no emocional, ele também se fortaleceu. Sabe por quê? Porque depois que ele tem um encontro com Jesus, esse encontro impactante, ele vai para a Arábia, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Quando ele retorna, ele podia ter ido para outro lugar. Senão, vou começar a minha história em outro lugar. Vou lá para Jerusalém, vou conhecer os apóstolos. Não, sabe o que foi que ele fez? Ele retorna para Damasco. Ele retorna para falar com aqueles irmãos que ele queria atacar. Ele retorna para mostrar que o Senhor tinha alcançado verdadeiramente a ele. Ele retorna para reconstruir a sua história. Ele é um convertido integral. Ele se fortaleceu pessoalmente. Ele vai se fortalecer na comunhão dos irmãos de Damasco. E ele vai proclamar o Evangelho. E aqui eu gostaria de dar uma lição muito simples. Irmãos, aquele que é verdadeiro discípulo de Jesus, ele procura se fortalecer na fé. O que eu vou dizer é forte, mas é a realidade. Inércia e apatia não são características de crentes maduros que querem ter intimidade com Deus. Inércia e apatia não são características de pessoas que querem ter intimidade com Deus. Sobretudo a apatia. Ou a pessoa assume o compromisso de verdade e o compromisso com o próprio desenvolvimento espiritual, ou ela vai morrer na inércia da sua fé, sendo atacado constantemente pelo maligno. Terceira grande verdade espiritual que a gente vê aí. Paulo encarou o sofrimento. O versículo 22 diz que tentaram matar ele. Ele que soube do plano e sabendo do plano saiu. A vida, irmãos, segundo a vontade de Deus, pode produzir contrariedades em esquemas, em forças, em mentalidades, em interesses. E aqui deixa eu lhe dizer uma coisa: não se admire se porventura, por causa do fato de você ter tido um encontro com Jesus, até mesmo pessoas de sua família estão rejeitando a sua presença. Não se admire disso, não. Muitas pessoas têm pago um alto preço para viverem com Jesus. Sabe qual é o alto preço? Muitos têm sido desprezados, muitos têm sido abandonados, muitos às vezes até sofrem violências. Agora, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque o Senhor conhece o nosso sofrimento. E Ele se identifica conosco no nosso sofrimento. Sempre vai ter perseguição, irmãos. Sempre vai ter.
Em 1903, um padre católico chamado Celestino de Pedavoli, aqui no Brasil, criou em Pernambuco uma liga chamada Liga Antiprotestante. Entre os projetos que ele tinha estava a queima de Bíblias, sob a alegação que eram falsas, e influenciar os empresários a demitirem seus empregados que fossem protestantes, que não fossem católicos. Só que isso não impediu o crescimento do evangelho, muito pelo contrário. E lá em Pernambuco, ele começou a atacou de uma forma tão pesada. Isso daí é um opúsculo, um livrinho que ele escreveu, Combate ao Protestantismo, com todo o plano de ação dele. Em Recife, havia um pastor chamado Salomão Ginsburg. E esse padre entrou em contato com um certo Antônio Silvino, conhecido cangaceiro, para matar Salomão. Só que Salomão, num certo domingo à noite, estava pregando. E o cangaceiro foi ouvir Salomão para matar Salomão depois do culto. Só que não conseguiu matar. Porque ele ouviu Salomão pregando sobre as verdades do Evangelho. E ele não matou. Aí você pode estar pensando assim, pastor, o senhor está muito histórico. Ou não, eu vou dizer que nós precisamos estar preparados para sermos atacados. Existe uma guerra muito sutil, mas existe. Entenda, por causa da luz do Evangelho, você é perseguido pelas trevas, não tem o que fazer. Existem pessoas que lhe odeiam. E eu posso mostrar num exemplo mais recente, se você quer. Campina Grande, sábado recente. Um homem coloca um artefato na porta do monumento à Bíblia, em Campina Grande, localizado no Açude Velho, e explode o monumento à Bíblia. Destruição parcial desse monumento. O caso está sendo investigado pela polícia e as câmaras de segurança da região, incluindo as câmaras do SESC, que ficam em frente, vão ajudar na identificação do autor do ataque. Isso aí, irmãos, é para nos mostrar que essa perseguição, ela pode estar nos falsos banho morno aí da tolerância de um outro e outro, mas na raiz da coisa ainda somos odiados. Esse é o fato. Quarta lição, o sacerdócio do crente, o exemplo de Ananias. Ananias não era apóstolo, não era diácono, ele era um discípulo. Um discípulo que acolheu, que acatou aquele que perseguia. Um discípulo. Irmãos, nós não precisamos mais de intermediadores. Cristo é o nosso mediador e nós servimos a Ele. É isso que diz a doutrina da igreja. Isso se chama o sacerdócio do crente. E diz assim, olhe, cada homem pode ir diretamente a Deus em busca de perdão, através do arrependimento e da fé. Ele não necessita para isso de nenhum outro indivíduo e nem mesmo da igreja. Há um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Depois de tornar-se crente, a pessoa tem acesso direto a Deus através de Jesus. Essa pessoa entra no sacerdócio real que lhe outorga o privilégio de servir a humanidade em nome de Cristo. E ela vai partilhar com os homens a fé que acalenta e vai servi-los em nome e no Espírito de Cristo. O sacerdócio do crente, portanto, significa que todos os cristãos são iguais perante Deus e na fraternidade da igreja local. Cada cristão, tendo acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, é seu próprio sacerdote e tem a obrigação de servir de sacerdote de Jesus Cristo
em benefício de outras pessoas. Ananias chegou a batizar Paulo. Agora, irmãos, nós precisamos entender que a situação de Atos é uma situação diferente da de hoje. Em Atos, o cristianismo ele não era tão institucionalizado como é hoje. Hoje em dia, inclusive, com o objetivo de promover ordem e dignidade, em linhas gerais, nas igrejas, quem batiza são os pastores ordenados e aquele que a igreja decidir que tem autoridade para batizar. Agora, isso veio em função de quê? Da institucionalização que o cristianismo ganhou ao longo dessa época e a necessidade de colocar, digamos assim, promover ordem e dignidade. Nesse momento aqui, essa institucionalização da igreja, ela não existe. Você entende isso? Aí Ananias está fazendo o que ele aprendeu. Ele está exercendo algo que nesse momento a gente não pode negar isso. Ele não é apóstolo, ele não é discípulo, ele não é diácono, mas é um discípulo do Senhor Jesus que está ministrando ao coração de Paulo. E ele batiza Paulo. Esse momento é um momento da história. Hoje vivemos um outro momento. Um momento que tem os seus pontos positivos, porque a institucionalização trouxe alguns aspectos positivos, mas, infelizmente, também vivemos aspectos negativos da religião institucionalizada. Nós não podemos negar isso. Se eu não falar sobre isso nesses níveis, eu estou sendo hipócrita em relação à situação que está acontecendo no texto bíblico. Ananias não era pastor, Ananias não tinha cargo, a igreja não era institucionalizada, e ele foi e ministrou a Paulo, tchau e bênção. Agora, aquele momento é um outro momento. Hoje, na história, vivemos um outro momento. Um outro momento. Mas o Senhor é o mesmo. Tem dado graça e sabedoria. E que nós possamos viver com essa graça e com sabedoria para tomar as decisões. Hoje, eu gostaria de interceder, irmãos, por duas coisas. Hoje foi o dia de orarmos por um avivamento em nossa igreja. A quarta-feira, na terceira semana, hoje, na oração de 11 horas, nós oramos por um avivamento em nossa igreja. Independente de qualquer coisa, irmãos, eu gostaria de trazer esse mesmo motivo para a gente orar nessa noite. Que haja um avivamento do Senhor e que nós tenhamos testemunhos verdadeiros de vida. Assim como Paulo, testemunho verdadeiro, cheio do Espírito Santo, um Ananias que se levanta para pregar o Evangelho, para ministrar o coração das pessoas, que esse Espírito promova no nosso meio um renovo espiritual e que nós possamos viver um avivamento em nossa comunidade, viver um avivamento local. Nós precisamos ser, irmãos, constantemente renovados em nossa vida. Constantemente renovados. A tendência natural é cair a inércia. A tendência natural é o esfriamento. Nós precisamos clamar ao Senhor, que aqueça os nossos corações. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. E hoje, de manhã, eu li Apocalipse 16. E a tristeza que há em Apocalipse 16 é o fato de que mesmo as pessoas sendo atacadas pelos flagelos dos selos, elas têm o coração endurecido. A pior coisa, irmãos, uma das piores coisas que obstaculam, muitas vezes, movimentos de avivamento, são corações endurecidos. E eu gostaria, irmãos, de clamar para que houvesse um quebrantamento verdadeiro, testemunhos verdadeiros, vidas íntegras, arrependimentos genuínos, busca do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, nós nos levantamos como igreja do Senhor para interceder.
Pai, nós vimos aqui o exemplo de Ananias. O Senhor falou com ele e ele, cheio do Espírito, ministrou cura física, cura espiritual na vida de Paulo. E ele começa a propagação do Evangelho com poder e com graça.